Você pode aplaudir esse Deus poderoso, majestoso, digno de honra, glória, todo o poder, de toda adoração. Nós te adoramos essa noite, Senhor. Adoramos o teu santo nome que é poderoso. Aleluia. Tu és tudo que temos, Senhor. Tu és tudo que temos, Senhor. E nós nessa noite declaramos: Tu és a nossa razão de viver. Tu és a nossa razão de existir. É por Tua causa, Senhor. Por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória para todos sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Mais uma vez, sejam bem-vindos à Conecta Igreja Cristã. Me chamo Daniel, sou pastor dessa igreja. E é um prazer e uma honra estar com vocês aqui, tá bom? Se você quiser, você pode se assentar. Estamos dando início à nossa escola de cura. Eu gostaria de saber aqui, quem aqui já conhece o apóstolo Rodrigo? Levanta a mão. Uma boa parte. Glória a Deus. Aleluia. Você que não conhece, você não perde por esperar. Glória a Deus. Homem de Deus. Eu gostaria de desde já convidar o apóstolo Rodrigo a estar aqui neste lugar. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Gente, nós participamos de um evento chamado Curados para Curar ano passado. Pastor Silvio, que está ali, Silvio Jucá, balança a mãozinha aí, né? Que foi filho dessa casa, né, por muito tempo. Nos apresentou ele, eu falei: cara, esse cara tem que ir em Palmas. Primeira vez em Palmas, glória a Deus. Seja bem-vindo. O que não vai te faltar dessa terra é calor. Humano e o... Glória a Deus. Apóstolo, sinta-se em casa. É um prazer e uma honra recebê-lo aqui. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Graça e paz de Cristo. Glória a Deus. É uma honra estar aqui. Prazer enorme. E já vi algumas pessoas aí que estamos conectados, né? Maravilha, bom que vocês vieram aí. Quem que veio de fora? Quem que não mora em Palmas, Tocantins? Veio de fora. Os irmãos aí, abençoados. Acho que tem uma galera para chegar, né? O Silvio também. Glória a Deus. Pode deixar aqui. Obrigado. Aleluia. E primeira vez em Tocantins na minha vida, e já vi que é uma cidade muito fantástica. A estrutura dela, né? O urbanismo, a arquitetura, a forma como cheio. Eu que viajo bastante pelo Brasil, é uma cidade muito bem planejada, não é? Linda mesmo, glória a Deus. Lembra até um pouco Campo Grande. Não sei quem já foi para Campo Grande. Uma cidade muito rica. Impressionante. Glória a Deus. Glória a Deus. Né? Então, maravilha. Bênção de Deus. Cheguei hoje às 5 da tarde, né? Pode botar outro louvor, depois eu coloco esse aí. E vamos lá. Hoje eu quero ministrar sobre uma palavra de fé, de cura. Quero começar essa escola com uma palavra de fé, de cura, mas antes eu quero me apresentar. Meu nome é Rodrigo Ramos, não é como vocês viram. Na verdade, meu nome é Rodrigo Barranqueiros Ramos. E eu sei o que você está pensando, e é verdade. Eu sofria bullying na infância. Por causa do barraqueiro, né? Barraca, cai do barranco. E aí eu decidi que eu prefiro me autonomear como Rodrigo Ramos, porque é mais artístico, né? Tem o Tony Ramos, tem o Graciliano Ramos, tem o Lázaro Ramos e tem o Rodrigo Ramos. Tem o R.R. Soares também, não é? E tem o Rodrigo Ramos, é mais fácil de mentalizar. E Jesus fala que ele é a videira e nós somos os ramos, olha o mistério, hein? Entendeu a heresia profética? Muito forte, né? Eu sou casado com uma mulher, glória a Deus, né?
Hoje a igreja está tão confusa que até tem que deixar claro as coisas, né? Estou com a mesma mulher há uns... Quanto tempo? 21 anos. 21 anos. Não está gravando não, né? Ai, Jesus. Estou há 21 anos com ela. Entre namoro, noivado e casamento. Acho que de casamento dá uns 15. Temos 3 filhos. O Natan, de 13, e gêmeos, Noah e Davi. Tudo macho, tudo homem. O Noah e o Davi. Então o milagre já começa agora. Se você quiser ter gêmeos, você levanta a sua mão, que eu libero um sopro. Fazer um sopro pentecostal, sabe aqueles irmãos assembleando que receba fogo, fogo, fogo. Brincadeiras à parte, eu lembro que eu estava um dia ministrando lá em Goiânia, conferência do Espírito Santo, o Silvio estava lá, pastor Silvio, abençoado. E aí foi uma conferência muito legal, tinha 1000 pessoas ali. E aí eu fiz a mesma pergunta, quem quer ter filho, eu tenho gêmeos, tal, quem quer ter gêmeos? Aí uma galera levantou a mão e eu soprei, receba em nome de Jesus, beleza. 5 meses depois eu voltei na mesma igreja e me chega uma irmã com a barriga desse tamanho. Aí ela falou, pastor, lembra de mim? Eu falei, não, claro que não, né? Tinha 1000 pessoas ali, vou lembrar da irmã. Ela falou, então, eu tinha dificuldade para ter filho, mas naquele dia que você falou, quem quer ter filho, eu levantei a mão e tomei posse da minha bênção. E olha a minha bênção aqui. Aí ela falou, mas o milagre é grande mesmo, porque eu tinha endometriose. Ou seja, ela jamais poderia engravidar segundo a medicina. E naquele dia, ela recebeu a sua bênção. E aí, o que eu queria dizer para você, né? Receba. O que eu gostaria de falar para vocês? Diante de um ambiente desse, de fé, unidade, unção, basta um decreto e muda a sua vida. Então eu creio que nesses ambientes que a gente gera de unidade, concordância, fé, onde a gente se junta para provocar o reino, para que o reino venha de forma tangível e poderosa, eu creio que algo pode mudar na sua vida, na tua alma, no teu corpo, no teu espírito, no teu trabalho, no teu ministério. Algo vai acontecer, algo vai suceder. E isso é muito legal, quando a gente pede para que o Espírito Santo venha de forma tangível. Não é? E o que acontece, irmãos? Eu sou cristão há 16 anos, acho. Isso. Eu tenho 46 anos, me converti com 30 anos só. Eu entrei no mundo evangélico, cristão, protestante. Eu não era nem católico. Eu era quase que um ateu. Mas, na verdade, quando eu nasci, a minha mãe sempre foi da religião afro, do candomblé, da umbanda, dessa visão mais espírita, kardecista, mas mais nessa linha da umbanda, do candomblé. E eu cresci nesse meio, só que assim, enquanto seus pais provavelmente te levavam para a igreja cristã, católica ou protestante, a minha mãe me levava para o terreiro de umbanda, de candomblé. E eu nasci nessa realidade. E minha mãe foi uma super mãe, né? Foi uma super mãe. Eu fui filho, meu pai faleceu quando eu tinha 6 anos, e a minha mãe foi uma guerreira, pagou faculdade, pagou escola. Foi uma grande mãe, maravilhosa. Mas ela achava que os trabalhos que ela fazia para mim lá, fazia um monte de trabalho, jogava lá para o pai de santo jogar búzio e tal. Ela achava que aquilo ia ser bom para mim, né? Que ela achava que ia abrir os caminhos e tudo. Bom, enfim. Só que aquilo não fazia sentido para mim.
a prática daquela religião não fazia sentido para mim. E aí tentei buscar várias religiões. E eu lia muito, lia sobre xamanismo, lia sobre Seixunuye, kardecismo, e nada fazia sentido para mim. Até que um dia eu me formei em psicologia na época da faculdade, e meu Deus passou a ser o Freud, o Lacan, os filósofos, porque nada na religião fazia sentido para mim. Inclusive, Freud falava, né, a religião é o ópio do povo. Então, assim, para um psicanalista, para um filósofo, o crente é burro, é ignorante, não é? E pastor é ladrão, sei lá. E é o que eu achava. Só que, de repente, eu com 30 anos de idade, eu fui numa igreja e lá eu conheci o meu primeiro líder espiritual. Aí eu comecei a participar de células. Aí depois de um mês, eu estava confessando Jesus como Senhor e Salvador na igreja. Aí a minha vida mudou, rompeu de uma forma sobrenatural. Aí a minha fome aumentou. Eu tive uma fome muito grande das coisas de Deus, uma fome gigante, buscando. No primeiro ano que eu conheci, que Jesus se apresentou para mim, eu li a Bíblia inteira de capa a capa. Logo no primeiro ano, pela primeira vez eu já li a Bíblia inteira. E comecei a ter mais fome de Deus, buscar. E a minha mãe falava assim, eu não gosto de crente. Crente só fala. Esses pastores só falam. Na minha religião não, tem ação. Na minha religião tem execução. Aí eu falei, não pode ser. O meu Deus é o Criador dos céus e da terra. Ele tem poder para fazer tudo, para destruir tudo, para recriar, para restaurar. Eu vou atrás desse Deus. E aí eu fui buscar, nessa busca, e comecei a tomar gosto do sobrenatural. Não é? Antes, eu entrei no cristianismo através da racionalidade, da mente, lendo, argumentando e questionando, mas no decorrer do processo eu estava querendo beber mais do sobrenatural. E aí na época eu era da igreja Bola de Neve, alguém já ouviu falar? Tem Bola de Neve aqui? Já tinha. Teve a situação que aconteceu, né, que a gente sabe no Brasil. Mas foi uma igreja que me abençoou muito. Eu fiquei vários anos lá também. E eu era da equipe da intercessão. Mas antes de entrar na intercessão, na cura e libertação, eu estava indo atrás do sobrenatural. E aí eu vi lá que eles faziam um curso de libertação. Alguém já ouviu falar da Neuza Tioca? Doutora Neuza Tioca, libertação, tudo isso. E aí eu fui fazer um curso de libertador. E lá eu descobri que eu tinha que passar pela minha libertação. E aí lá, eu fui ministrado por um grande homem de Deus, um profeta chamado Eduardo Silveira. E durante a minha libertação, acho que durou quase 5 horas. Arrancou um monte de bicho lá de mim. E daquele dia, o pastor Eduardo Silveira, que era o melhor professor, era o mais ungido, era a aula mais legal, mais angelical, de manifestação de Deus, ele falou assim, Rodrigo, você não só passou por uma libertação, mas Deus está te ativando para cura, no dom de cura, de milagre, e Deus vai te dar visão. E aí ali foi um divisor de águas mesmo. Eu já era batizado nas águas, eu já orava em línguas, eu já buscava a Deus, mas ainda sentia que tinha algo travando na minha vida. E foi 7 anos depois da minha conversão que eu passei por esse processo de libertação. Então houve um divisor de águas naquele momento. E depois daquele momento da libertação, o Espírito Santo me levou a fazer 7 dias de jejum na água. Fala assim, 7 dias. Só na água, sem comer nada. Sem comer nada. Só na água. Na época, eu morava na capital de São Paulo, e lá eu trabalhava na área de consultoria empresarial. Eu dava treinamento para a equipe de vendas, pós-venda pelo Brasil,
para as multinacionais. Nunca vim para Tocantins, né? Eu ia para vários estados, cidades, mas nunca tinha vindo para Palmas. E aí, nesse processo, eu fiz 7 dias de jejum na água. No 8º dia, quando eu entreguei o jejum, durante o jejum nada aconteceu, do tipo visão aberta, andar sobre as águas, ser arrebatado, ver anjo com cara de águia, não aconteceu nada disso que eu queria. Mas eu sentia muito a presença de Deus e chorava muito com a presença tangível de Deus. Mas no 8º dia aconteceu algo que mudou minha vida para sempre. Isso já foi há mais ou menos, eu creio que 8 anos. Há 8 anos atrás isso aconteceu. Houve um rompimento na minha vida. Quando eu entreguei o jejum, eu fui pegar o meu filho mais velho, o Natan, que na época era mais jovem, pequeno, menorzinho. Fui pegar ele na escola e eu passei do lado de uma mulher na calçada. E na hora que eu passei do lado dela, eu vi algo no corpo dela. E eu abordei ela, perguntei: senhora, você tem alguma coisa aqui? Ela falou: tenho. Posso orar por você? Quando eu orei, ela foi instantaneamente curada. E aí eu falei: uau, ganhei superpoderes. E a partir dali, eu vi que Deus tinha liberado após o jejum, houve um destravar, houve algo que destravou do mundo espiritual para o mundo material, do espírito para a alma, houve um rompimento. E a partir dali eu comecei a ver curas e milagres como eu nunca tinha visto antes na minha vida. E todas as semanas eu comecei a ver muita gente curada. Toda semana. E já fazem 8 anos. Que essa unção foi ativada. E eu comecei a entender o que eu tinha que fazer para manter essa unção ativada e crescer nessa unção. Então, a partir disso, são 8 anos, que depois aí eu larguei a psicologia, larguei tudo. Larguei assim, né? Alinhado com o Espírito Santo. Eu abandonei toda a carreira, toda a área de consultor empresarial e tudo, e comecei a viver integral para a obra de Deus. E aí, desde então, as coisas têm acontecido. Desde então, já são, toda semana, são dezenas a centenas de vidas curadas, libertas e restauradas e ativadas para a glória de Deus. E aí, então, eu estou aqui por causa do Silvio. O Silvio, amigo precioso. Vem cá, Silvio. Eu só estou aqui por causa de Deus, mas Deus usa os seus vasos. E esse querido, precioso homem de Deus, a gente se conheceu no lançamento de um dos meus livros, né? Hoje já são 7 livros que eu escrevi. Na época que eu comecei a ver tanto milagre acontecer, como eu sou muito faminto de leitura. Porque o que eu acredito? Que através de livros através do livro de um homem de Deus, Deus fala com aquele homem e destrava algo à luz da Bíblia, da experiência dele na minha vida. Então eu sempre comprei muitos livros. Só que eu não achava nada palpável, que ensinasse de forma prática, objetiva. Aí eu falei: Senhor, eu vou escrever um livro para ajudar o povo de Deus a romper no sobrenatural, igual eu estou vendo as curas e milagres acontecerem. E aí eu falei para o Espírito Santo: qual é o nome do livro? Aí ele disse: Curando nas Ruas. Por isso que do livro virou ministério. Aí, eu nem lembro o livro que eu estava lançando. Você foi lá para São José, a gente se conheceu. 21 Chaves. Aí ele ficou encantado com o ministério, ele morava em Volta Redonda, e desde então a gente se conectou e não se largou mais. Quer contar aí? Então, eu morava em Volta Redonda, né? E nós tínhamos um ministério chamado Semeando Vida.
Nós íamos para a rua, você vê como é o Espírito Santo, nós íamos para a rua e orávamos pelas pessoas. O que a pessoa passasse ali no meio da rua, a gente achou uma rua bem movimentada, perto da igreja, montamos uma barraquinha, fizemos um panfletinho evangelístico, né, botávamos ali, e a pessoa passava, a gente oferecia oração. Aí, uma amiga nossa, profeta, disse assim, você precisa conhecer o Rodrigo Ramos. Eu digo, é aqui o Rodrigo Ramos. Não, o Rodrigo Ramos é um cara cheio do Espírito Santo. Vamos lá, ele vai lançar um livro. Aí nós fomos lá em São José dos Campos. Aí chegamos lá, né? E estávamos eu e a Marisa, minha esposa, e do lado da gente tinha uma moça, a gente começou a conversar e disse assim, mas como é que você conheceu o Rodrigo? Ela falou, eu estava no meio da rua e eu estava com um problema no fígado. Meu problema era aquele nível 4, manja, problema de fígado nível 4. Acho que é fígado, rim, não sei. Nível 4, que é aquele que a pessoa já está no bico do urubu, sabe como é? Aí disse que o Rodrigo estava passando na rua, virou e disse assim, mas você tem um problema aí? Ela falou, tem, posso orar por você? Posso. E ele orou, e aí parou a dor, parou tudo. Eu fui fazer o exame, quando fez o raio-x lá, só apareceu um pontinho assim, dizendo que tinha uma cicatriz ali, mas não tinha mais nada, né? Eu digo, uau, esse cara deve ser bom mesmo. Aí começou o louvor, aí nisso que está no louvor, tinha uma moça surda lá, daqui a pouco a mulher começa a ouvir. Eu falei, caramba, esse é o evangelho que eu quero. Aí voltei para a nossa cidade, aí eu me conectei com ele, né? E ficamos conectados. E eu mandava os relatórios Semana do Vida. Ó, oramos por 50 pessoas hoje, distribuímos 200 panfletos evangelísticos. Aí no outro, oramos por 70 pessoas, mais 200 panfletos. Aí o Rodrigo um dia me liga e disse assim, ô Silvio, cadê os milagres? Eu digo, rapaz, não é mesmo, rapaz? E aí eu comecei a orar pelos milagres, e os milagres começaram a acontecer. E aí pronto, aí não parou mais, né? E o povo, até pastor, nessa época eu não era pastor, e aí as pessoas ficavam curadas. Aí quando chegava alguém querendo uma oração milagre, já mandava para mim, né? Era um monte de gente que ia lá. E nisso a gente ficou conectado, eu ia sempre para São José. E eu digo, quer saber o negócio? Eu vou para São José também, que eu vou ficar lá junto do Rodrigo. E aí, hoje eu estou morando em São José dos Campos. Então é isso, eu acho que essa é a mensagem importante, porque a gente às vezes lê o Evangelho e a palavra diz assim, ó, erreis e não conheceu o Evangelho e o poder de Deus. Então não é só a gente conhecer o Evangelho, a gente precisa conhecer o poder de Deus. Eu acho que é isso que o Rodrigo traz para a gente, entendeu? Essa ativação em relação ao poder de Deus. E vocês vão sair aqui transformados, amém? Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Obrigado, Silvão. E ele está sendo usado poderosamente por Deus. E direto, ele tem uma fome de uma criança. Você vê um senhorzão, não é? Tal, experiente, experimentado da vida, tudo, e ele tem uma fome de uma criança. Já pega a chave aí. Os senhores que já estão com o cabelinho branco, as senhoras que pintaram, enfim, pega essa chave aí. Seja sempre como uma criança delante de Deus. E o Silvio ele é como uma criança diante de Deus, e ele se alegra com cada cura, cada milagre. E ele tem visto assim, muita gente. A gente tem visto muitos milagres diferentes, não é? E eu vou dar esses testemunhos até por dois motivos. Um, para que você creia que você vai ser curado. Dois, que você vai ser usado na mesma proporção ou muito mais além. Então a intenção é essa de dar os testemunhos. E que você traga doentes, até domingo, traga pessoas doentes, traga pessoas enfermas ou limitadas, na cadeira de roda, no andador, braço quebrado. A gente tem visto osso colar, pessoa largar o gesso. Outro dia um menino largou o gesso e falou, tá bom, na igreja, largou. Então, às vezes a gente entra no hospital e vê milagres do osso colar. Ah, mas você viu, tirou chapa? Não. Mas
O cara tinha quebrado o crânio e estava doendo. Aí a gente orou, ele bateu e a dor sumiu. Então, o osso trincado começou a pisar e pular. Deus colou. Então a gente tem visto cego enxergar, surdo ouvir, tímpano restaurado. E até milagres no metal, prótese, metal pino. A pessoa ela fala assim, a gente ora, eu não sei o que acontece, eu vou ser bem sincero com vocês, bem transparente. Eu não sei o que acontece se some ou não, mas uma coisa a gente percebe, a pessoa testemunha que ela não sente mais, tipo, aqui tinha um pino, aqui tinha um ferro, mas não tem mais, eu estou sentindo osso. E além disso, o que ela testemunha? Que melhora a mobilidade. Então, antes eu não pegava um copo, agora eu pego. Ganhou força. Melhorou a movimentação. Ou seja, a gente tem visto resultados tangíveis do poder de Deus de forma, um testemunho instantâneo, muitas vezes. E o Silvio tem visto muitos milagres nessa área, não é? Que ele amava. Ele viu e falou, eu estou com a mesma unção que o do Rodrigo, eu vou começar a fazer isso aí. E ele começou a ver, ele tem um monte de milagres. Se ele começar a compartilhar, é muito milagre que Deus está operando através da vida dele. Leu todos os livros, leu todos os meus livros, assiste, me acompanha. Há 3 anos atrás, ele já assistia todas as aulas que eu dava aberta para o YouTube, quase todas, sempre estava lá. E eu abri uma mentoria agora esse ano, que a gente pede um investimento de uma taxinha para ajudar no ministério, né? E ele nem precisava, e ele participa da mentoria também. Tamanha a fome, a conexão e a sede. E hoje ele lidera uma unidade do Curando nas Ruas lá em Jacareí. Vocês tiveram a presença aqui do pastor Felipe Rossi, que é o meu amigo precioso, querido, da Driele também, sua esposa, são um casal maravilhoso que eu amo muito, e hoje eles são os pais espirituais do Silvio, né? Glória a Deus. Lá em Jacareí, numa igreja maravilhosa também, impacto da presença. Então é isso, queridos. Qual que é a principal chave? Qual que é o meu objetivo aqui acima de tudo? Deus vai te curar. Eu creio que muita gente vai ser curada de qualquer problema. Eu creio que Deus quer libertar, quer restaurar, quer curar, quer libertar, quer ativar. Mas eu creio também que Deus, Ele quer liberar uma unção sobre a sua vida, para que você comece a gerar frutos, para curar, restaurar, libertar e salvar centenas e milhares de vidas. Então, o meu objetivo principal, final, qual que é? Quando eu sair daqui domingo, é que você comece a gerar frutos através do poder do Espírito Santo. É isso. Resumidamente é isso. Deus vai curar, vai libertar, vai restaurar, mas também vai ativar você, vai liberar uma unção, vai liberar dons, vai destravar dons, ou reavivar dons, reacender dons que você já tem, liberar anjos, destravar o seu ministério, porque cada um de vocês pode ser um Silvio levantado aqui em Palmas. Não vou nem falar, por exemplo, hoje eu fiz uma contagenzinha básica, já são mais de 18 mil milagres através do nosso ministério. Tranquilamente, somando libertação, cura, fora batismo de fogo do Espírito Santo, enfim, muita coisa. Quantas curas, você já parou para contar quantas curas que Deus operou já através da sua vida? Mas já passou de 100, 200, 300, passou, já tranquilo. Então, é isso que a gente quer. A gente está aqui para ensinar, mas também para estimular, para motivar, para te inspirar a ser um vaso
de Deus, cheio do óleo e do fogo, porque tem um povo ali fora, tem milhares de pessoas lá fora esperando você para manifestar o reino dos céus. Então esse é o nosso objetivo principal aqui, como ministério, como Curando nas Ruas. É que você viva um evangelho diferente. Então eu creio, fala assim, chaves. A gente usa a analogia da chave, porque a chave abre porta. Aí a gente pega aquela passagem de Jesus, não é? Eis que vos dou as chaves do reino dos céus. O que ligar na terra será ligado no céu. E é a mesma coisa. Tem coisa que a gente percebe o quê? O que deu? Como eu vim dessa área de treinamento, andragogia, facilitação, eu fazia muito treinamento, tudo que é tipo de empresa. Gerenciamento por categoria, trabalho em equipe, liderança, processo de venda, um monte de coisa. Eu comecei a ter eu tenho uma linha de pedagogia, de ensino. Eu nasci para ensinar. E aí, eu entendo que Deus, eu fui pegando assim, dentro do Evangelho, à luz da Bíblia, à luz da história dos avivalistas, uma trilha de conhecimento. Do tipo assim, o que eu preciso fazer? Fala assim, ó, Deus em mim, Deus sobre mim, Deus através de mim. Agora resume aí, Deus em mim, Deus através de mim. Então, a gente pode pegar 2 pilares. Aí eu comecei a entender, eu comecei a perceber com Deus uma trilha de conhecimento do que eu preciso executar, o que eu preciso ligar aqui na terra para manter o fogo do Espírito aceso para o resto da minha vida. Entendeu? Você consegue. Se você tiver 80 anos, se você tiver 90 anos, e executar aquilo que a gente ensina, você vai permanecer com a tocha acesa para o resto da sua vida. Eu creio nisso. Por quê? Você já ouviu falar daqueles cristãos que vivem de história? Conhece? Aqueles irmãos que vivem... Tem até os convidados, às vezes pastor, né? Vai nos congressos de avivamento, ele vai contar a história que ele ressuscitou alguém há 20 anos atrás. Conhece? Gente que vive de história. Tipo, ó... Há 20 anos atrás eu era usada por Deus e hoje não vejo mais. O que aconteceu? Deus mudou? Sim ou não? Não, não foi Deus que mudou. Quem que mudou? Nós. Nosso coração. Por quê? Por conta dos altos e baixos, das difamações, das traições, do medo, um monte de questões da alma e da carne, que faz com que a gente apague o espírito. Paulo não fala isso em Tessalonicenses? O que ele diz? Não apaguei o espírito. Então quer dizer que você tem, a tua alma, a tua carne tem poder de apagar o fogo do espírito que está no seu espírito. Deus não vai embora de você. O espírito de Deus está no teu espírito. É indivisível. O amor de Deus não te separa jamais. Porém, você tem poder de apagar a intensidade do Espírito Santo em você. A unção vai diminuindo. E aí apaga. Por quê? Por causa da carninha. Da nossa carninha pecaminosa. Né? É depressão, é ansiedade, é medo, é decepção. O pastor me decepcionou, eu larguei o ministério. O irmão começou a falar mal de mim, eu parei de orar por cura. Entendeu? As pessoas começam a se apegar a coisas tão bobas da alma, da carne, e apaga o principal, o seu chamado eterno. Pesado, né? Então, aí eu comecei a entender que existem chaves que você tem que executar, que você pode executar para manter o fogo aceso. Uma delas que eu já lancei aqui para vocês, qual foi? Jejum, perfeito. E não é qualquer jejum, né? É jejum na água. Não é jejum de Coca-Cola, não. Não é jejum de costela, fala aí para tambaqui, né? Não é jejum de tambaqui. Paçoca. Paçoca? Açaí.
Né? É que tem gente aí que anda ensinando aqueles jejum que eu falo que é jejum de cristão Nutella, Nutelinha. Que é tipo assim, irmãos, vamos fazer uma campanha de 21 dias de jejum. O que é para fazer, pastor? Tira o que você mais gosta. Ah, então eu vou fazer jejum de chocolate. Mas eu estou comendo paçoca, né? Não vale. Tem que ser só na água. Quanto mais tempo você passar na água, mais vai matar a carne. Vai matar a carne, vai matar o pecado, vai matar toda a tentação, vai acender o espírito e fazer com que a sua alma se submeta mais ao teu espírito, que é um espírito com o Espírito de Deus. Chaves. Agora, esse ano, eu já perdi as contas de quantos jejuns que a gente fez e costuma fazer. Então, existem chaves, atitudes, que vão ajudar você a manter o fogo aceso e depois, Deus através de mim. Porque o que Deus fala? Quando você está cheio de Deus, do óleo e do fogo, está apaixonado, cheio de fogo, o que Deus faz? Ele pega a candeia e coloca no melhor lugar. Nos lugares mais visíveis. Para quê? Para que você manifeste a glória dele sobre os homens, sobre os humanos, sobre as mulheres. Então é isso. Esse é o nosso objetivo. E esse é o que a gente acredita e tem visto resultados. E a gente quer que, se você já não vê, mas quer que você tenha um novo nível, vá para um outro nível. Muito bem. Diante disso, eu quero ministrar uma palavra de fé, quero trazer um recado de fé, porque para a gente ver milagres hoje, uma das principais chaves começa na mente. Fala assim, mente de Cristo, fé. Qual que é a base da sua fé? Qual que é a base da sua fé? A base da nossa fé é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, quanto mais a minha mente está influenciada pela palavra de Deus, maior vai ser a minha fé. Então, eu tenho que viver cada vez mais radical, crendo na palavra de Deus. E o que as pessoas que a gente vê no meio cristão, é que o que vai atrapalhar o resultado para ver mais milagres é a falta de fé na palavra de Deus. Então a gente começa a querer até criar um evangelho baseado na minha realidade e não na palavra. Quem aqui crê verdadeiramente na palavra de Deus de forma radical? Quem aqui? De Gênesis a Apocalipse. Você crê mesmo? Tem certeza? Você acreditou no maluco que fez aquela arca lá onde não chovia nada? Você acreditou nisso? Você acreditou nisso? Você acreditou na mulher que conversa com serpente? Ou com outro que é arrebatado e vê querubim com cara de boi? Você crê nisso? Tem certeza? Então aí já começa. Você tem que crer radicalmente. Fala assim, radical. Eu creio de forma radical na palavra de Deus. Então você tem que crer de forma radical. Por quê? Porque se você não crê na palavra de forma radical, você vai começar a criar interpretações. Por exemplo, uma frase que muita gente fala, deve ter gente que saiu hoje da sua casa falando, hoje, se for da vontade de Deus, Ele vai me curar. Ou, às vezes você já ouviu alguém falar, se for da vontade de Deus, você vai ser curado. Quando você for orar por alguém, você já falou essa frase? Se for da vontade de Deus, você vai ser curado. Sim ou não? Está errado. Está errado. Não é bíblico. Porque eu tenho que crer de forma radical na palavra de Deus. Então, Rodrigo, então como que você pensa? Como que a gente pensa de forma... A gente cria crenças, frases, crendo de forma radical na palavra de Deus. Então, por exemplo,
eu creio. Como é que a gente tem que caminhar para você ver mais curas e milagres acontecerem? Você tem que crer que quando você for orar, Deus vai curar a pessoa. E ponto. Porque isso é crer radicalmente na palavra de Deus. Entendeu? Você tem que crer no que a palavra diz. Por exemplo, vamos lá. Abre lá em Mateus 4, 23. Tem hora para ir embora? Tem hora para acabar? O pastor não me falou nada disso, então já era. Mesmo porque quando você era da balada, quando você não era crente, você ficava na balada até 3 da manhã sem reclamar, né? Yeah! Muito bem, Mateus 4, 23. Eu amo esse versículo. Eu estava na época da pandemia e Jesus falou assim para mim. Quer dizer, o Espírito Santo falou assim para mim: Rodrigo, faz igual Jesus fazia aqui na terra, entendeu? Como assim? Ó o que está escrito. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando e pregando o evangelho do reino, vírgula, curando todos, fala todas as enfermidades curadas, 100% instantaneamente. Tanto é que, como é que eu ensino hoje para os irmãos? O que eu ensino para todo mundo? Para todo mundo. Que Deus não tem, que na palavra de Deus não tem cura progressiva. Outra, não tem cura progressiva. Tipo, o que é cura progressiva? Eu oro hoje, o irmão é curado amanhã. Ou curado daqui a um mês. Ah, não, é um processo de Deus. Isso não existe na palavra. Por quê? Porque se você for ver, analisa a Bíblia comigo. Você vai ver que todas as curas que Jesus operou foram instantâneas. Ah, não, Rodrigo, teve uma vez que ele orou 2 vezes por um cego. Aquilo para mim foi instantâneo. Por quê? É vlapit vlupit. Foi na hora ali, ó, pá, pá. 2 tapinhas, ó, pu, pu. É, o progressivo que a gente fala é quando é no dia seguinte. Depois 6 meses, estamos orando e a pessoa foi curada. Isso acontece no meu dia a dia? Isso acontece no seu dia a dia, sim ou não? Sim ou não? Sim. No meu dia a dia também. Ou seja, Rodrigo, então quer dizer que todo mundo que você põe a mão é curado 100% instantaneamente? Não. Nem comigo, que estou toda hora orando. Por quê? Não porque eu sou mais poderoso que você, não é isso. Mas é porque eu já criei uma oferta e uma demanda no mercado gospel. Ou seja, como assim? O que eu fiz para o mundo? Eu falei, eu tenho algo a ofertar para o mundo. É os dons do Espírito Santo. Eu tenho um dom de cura. Deus me liberou esse dom. Vocês querem? Aí tem gente que falou, o pastor Daniel falou, eu quero. Chega aí, eu quero. Manifesta aí. Seja usado por Deus. Ou seja, como eu oro toda semana, praticamente, por cura e milagre, o fluxo, o rio não para. Porque o que Deus faz? Ele dá talento para quem está usando os talentos. Pegou a chave? Quanto mais você usar os talentos que Deus te der, mais Ele vai te colocar em lugares maiores. Pegou? Então você tem que gerar demanda. E não parar. Não parar. Então, mesmo eu, não que eu seja maior que você, mas que eu estou no meio aqui, no rio, orando direto por cura, eu tenho visto, eu não vejo todo mundo curado 100% instantaneamente. E tem gente que é curado também, através da minha vida, progressivamente. Veja bem. Só que, o que eu quero te convidar a fazer? Ter a mente, ter uma fé, trabalhar sua mente para ter uma fé de que Deus cura 100% instantaneamente.
Entendeu? Porque eu não quero que a tua falta de fé atrapalhe o que Deus pode fazer na vida da pessoa. É isso. É um treino. Não quer dizer que eu oro e todo mundo é curado, mas quer dizer que eu estou treinando. A todo momento eu vou lá, eu não vou derrotado. Eu já vou expulsando aquele mal daquela pessoa. Crendo que Deus é bom, porque a palavra vem antes do sentir. A palavra vem antes do experimentar. E o que Jesus fez? Vamos lá, volta lá. Mateus 4:23. Curou todos. Todos. E olha o que fala aqui, verso 25. E seguia-o uma grande multidão. Fala assim comigo, grande multidão. Grande multidão. Grande multidão. Já fez as contas? Já fez as contas de quantas pessoas tinha lá? Tem ideia? Quanto que você acha que tinha lá? Me dá um número. Quem? 5 mil. 25 mil. 30 mil. 50 mil vendido. Tranquilamente, irmãos. Vamos fazer um cálculo aqui. Jesus multiplicou pães e peixes para 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Tinha crente naquela época? Tinha cristão naquela época? Glória a Deus, a maioria respondeu que não. Ufa. Exato, cristão só foi se tornar reconhecidamente como cristão no livro de Atos. Então, naquela época, o mais próximo do crente era o judeu, certo? O hebreu. Então, naqueles lugares, tinha de tudo que é nação. Romanos, tinha hebreus, tinha um monte de gente misturada, com várias seitas e nações. Ou seja, tranquilamente tinha homem casado com várias mulheres, sim ou não? Com vários filhos, certo? Então vamos fazer as contas. 15 mil, pelo menos, podia estar lá, nas grandes multidões. E todos que estavam enfermos eram 100% curados instantaneamente. Isso abre a nossa consciência, fala assim, Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Pegou? Só no livro de Mateus, tem 6 passagens, só em Mateus. Quem aqui já fez seminário bíblico? Teologia, estudou um pouquinho? O que fala normalmente o professor de teologia? O que ele costuma falar? Que 3 versículos confirmam uma doutrina, não é isso? Sim ou não? Sim. Só em Mateus tem 6 passagens onde Jesus cura todo mundo 100% instantaneamente. Grandes multidões. Sem contar as curas individuais. Então a minha doutrina que eu estou passando aqui para vocês, é a doutrina da cura 100% instantânea. Entendeu? Por quê? Só em 2 momentos Jesus não cura todo mundo. 2 passagens. Não dá para fazer doutrina com 2 passagens. Que é em Nazaré, por falta de fé, mas em Marcos fala que, esse é o filho do carpinteiro, tal. Mas Marcos fala que aqueles que se aproximaram, ele pôde curar alguns através da imposição de mãos. Então o que eu entendo? Aqueles que chegaram com fé, ele curou. A maioria negligenciou, negou a unção que estava sobre a vida de Jesus. Porque ele é filho do carpinteiro. Ele fez um monte de besteira aí, atacou pedra na casa do povo, tocava a campainha, saia correndo, chutava lixo na rua. Não. E também no tanque de Betesda, onde Jesus chega de forma soberana e cura apenas uma pessoa. Mas ninguém esperava por ele. Ali eu entendo sobre uma mensagem sobre a soberania e graça de Deus. Porque dizem que Jesus aparece até para mestres do hinduísmo,
do budismo, sem ninguém ter pregado para eles. Uau! É a soberania da bondade de Deus. Aí não dá para botar Deus numa caixinha. Mas aonde eu quero chegar? Eu creio de forma radical na palavra e eu quero te convidar a ter essa fé. Então, como é que, por exemplo, olha só, olha que detalhe interessante. Fala assim, ó, vai lá no Mateus 4:25. Olha que interessante, irmãos. Tem mais café, pastora? Já estou melhorando aqui, já estou mais feliz, a unção veio e tal. Agora eu vou ficar até meia-noite. Pessoal dormindo assim, né? O pessoal já está com cara de Mona Lisa ainda, né? Sabe a Mona Lisa do quadro do Leonardo da Vinci? Aquela mulher que te olha assim, parece que você não sabe se ela está sorrindo ou está triste. Está assim para você? É assim que vocês estão me olhando agora. Eu sei que vocês trabalharam o dia inteiro, não está fácil, né? Mas vamos lá que hoje ainda Deus vai curar, tá, gente? Eu creio. Olha só que interessante, irmãos. Fala assim comigo, Decápolis. Decápolis, o que quer dizer Decápolis? Não vale. Você não vale. 10 cidades. 10 cidades romanas. Ó, finge que aqui é o Rio Jordão, tá? Beleza? Qual é o nome disso? Beleza, aqui é o Rio Jordão. Jesus veio salvar, o propósito de Jesus era para o povo que morava desse lado, onde estava a Judéia, a Samaria e a Galileia. Fala assim, Judéia, Samaria, Galileia. O povo judeu estava concentrado aonde? Na Judéia e na Galileia, certo? Então, a maior obra de Jesus foi para cá, certo? Aqui, qual é o nome? Rio Jordão. E aqui? Decápolis. 10 cidades romanas. E uma delas se chamava Gadara. O demônio de Gadara. Quer dizer, o endemoniado. O endemoniado de Gadara. Olha que interessante, como a palavra de Deus é maravilhosa. Jesus curou o cara que era um doido, comia morto, endemoniado. O cara foi curado e virou instantaneamente em um avivalista, um evangelista, porque quando ele quis ir com Jesus, Jesus falou, não, fica, vai lá e anuncia as obras do Pai. E a palavra diz que ele foi para onde? Para Gadara, falar da bondade do Pai. Uau! Eu até fico arrepiado aqui, ó. Olha só, Decápolis, ou seja, romanos. Romanos se mistura com judeus, sim ou não? Na época? Não, por quê? Porque é um povo contaminado. Obrigado. Povo contaminado. Ou seja, o que tinha em Decápolis? Homicida, idólatra, prostituta, viciados, adúlteros, macumbeiro, sei lá, tudo. E o que a palavra está dizendo? Que todos esses pecadores que foram até Jesus foram 100% curados instantaneamente. Aleluia, né? A gente tem vivido isso no Curando nas Ruas. A gente tem muito testemunho de cura de kardecista, mãe de santo, de ateu, homossexual. Eu já vi até traficante, cigano traficante ser curado por Deus. Ou seja, a bondade de Deus excede todo entendimento. Deus continua sendo bom. Por que eu estou falando isso? Para gerar crise, às vezes, na tua mentalidade. Porque você, quem é filho de Deus aqui? Quem acredita que o Espírito de Deus está no teu espírito? Que você é tabernáculo do Espírito de Deus?
que você é um espírito com o Espírito de Deus. Isso é forte. Então a vida já está em você. A vida abundante já está em você. Então já começa por aí. Esse povo de Decápolis não tinha o Espírito Santo e foram 100% curados instantaneamente. Então, a partir de hoje, você vai sair daqui sempre falando o quê? A gente vai orar por você. Amanhã a gente vai orar por você. Amanhã vai ter uma escola de cura. Aliás, vai ser bem legal à tarde. A gente vai ensinar como que Deus cura através de nós. Não perca. Então, você vai sair daqui de que jeito hoje? Você vai sair. Se você sair com dor, você vai sair mancando, mas falando, obrigado, Jesus, porque o Senhor já me curou na cruz do Calvário. Crendo de forma radical na palavra. Mesmo que não aconteça, a gente continua crendo, continua decretando essa fé. Fala assim, a minha fé não pode estar apoiada na minha experiência natural. A minha fé precisa estar apoiada na palavra de Deus, que é sobrenatural. A tua fé não pode estar apoiada na tua experiência natural. A tua fé tem que estar apoiada na palavra de Deus, que é sobrenatural. Deus é bom apesar dos pesares. Deus é infinitamente bom e completamente bom. Deus não vai quebrar o braço de um filho para ensinar nada. Quem é pai, quem é mãe aqui? Eu sou pai. Às vezes meus filhos me deixam louco. Me deixa louco. É por isso que eu tenho que jejuar bastante. Para o Senhor mata a minha carne, que senão eu pego aqueles abençoados. Então, mas quem aqui como pai gostaria de quebrar o braço do seu filho para ensinar alguma coisa? Então Deus não faz isso. Deus não dá um câncer para ensinar nada na pessoa. Fala assim, a doença não vem de Deus. A doença não é de Deus. Entende? Começa por aí. Essa mentalidade que a gente tem que ter radical. Foi. Eu já vi crente falar, foi Deus que me deixou doente. Onde está isso na palavra, irmãos? Deus não se contradiz. João 10:10 fala o quê? O ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim trazer vida com abundância. A palavra com abundância no grego quer dizer perissos, que quer dizer muito além, é uma superabundância que vai além da qualidade e da quantidade. Deus quer te dar, vem trazer, Jesus está trazendo e já trouxe vida abundante no teu corpo, na tua alma, no teu espírito, na tua família, no teu ministério. Aí você vai falar, Rodrigo, mas é porque eu estou vivendo essas desgraceiras, que eu estou endividada, que meu marido está nas drogas, sei lá, meu filho tal. Continue crendo, continue trabalhando sua mente, continue crendo na expectativa de que Deus é bom e que Ele vai fazer a grande obra. Continue. O nosso papel é ligar na terra, uma das chaves é ligar a fé. A mente positiva. O decreto positivo, mas é na palavra de Deus. A gente simplesmente crê na palavra de Deus. E a palavra de Deus fala isso, então eu creio nele. E é isso. Ora assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu, venha a nós o teu. Aqui na terra como no? Para aí. Qual que é a vontade de Deus? Que a terra seja cheia do céu. Que todas as características da terra, virtudes, valores, princípios do céu, se manifestem na terra. Essa é a nossa oração diária. No céu tem doença, morte, depressão, fibromialgia. Toma remédio para dormir no céu. Falta dinheiro no céu.
Ou seja, se Deus quer que o céu se manifeste na terra, é manifestar a bondade dele plena sobre nós. É isso. É nessa mentalidade que nós temos que crer e confiar. Muito bem, queridos, vamos lá. Diante disso, vamos fazer o seguinte. Fique de pé no seu lugar. Você que pode. Você que pode, fique de pé, por favor. Apaga as luzes. Ou parte dela. Eu quero levar você para um momento de adoração em espírito. Coloca aquela música que eu vou te ensinar uma prática que a gente faz em todos os cultos e que eu faço no meu quartinho secreto. E eu quero que você, nesse momento, se concentre com o Senhor, se concentre com Deus. A palavra de Deus diz assim em Efésios 2:6, que Deus nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Fala assim: Deus me ressuscitou já. Ele já te ressuscitou. É o que diz na palavra em Efésios 2:6. Põe lá, Efésios 2:6. Diz isso. Deus já te ressuscitou. Já nos ressuscitou. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Quando Jesus ressuscitou, Ele já te ressuscitou. É lógico, haverá um dia que a igreja vai ser arrebatada, corpo, alma e espírito serão incorruptíveis. Mas, Deus já te ressuscitou. Aonde? No espírito. Porque o teu espírito é um espírito ressurreto. Ou seja, como assim, Rodrigo? Olha, você não crê em Jesus como Senhor e Salvador? Você não se batizou nas águas? E crê em Jesus como Senhor e Salvador? E o que aconteceu? Qual foi o sobrenatural? O sangue de Cristo te lava da maldição da morte e do pecado. O Espírito de Deus passa a habitar no teu espírito. O teu espírito, 1 Coríntios 6,17 diz: aqueles que se juntam a Deus se tornam um espírito com Ele. Aleluia. Então o teu espírito é um espírito com o Espírito Santo. Ou seja, o teu espírito é um corpo cheio de glória. Imagem e semelhança de Deus. Você tem um corpo, tem uma alma e tem um espírito. E o teu espírito é único. Só que tem o potencial, a capacitação do Espírito de Deus. Você é tipo tocha humana do... Sabe o Quarteto Fantástico? Aquele homem que pega fogo, é você no mundo espiritual. E a mulher é a garota Marvel, a Capitã Marvel. Cheia de poder e força do céu. Você é a Capitã Marvel do céu. Está no teu espírito. Toda a riqueza, todo o poder, toda a glória, toda a sabedoria está no teu espírito. Porque o Espírito de Deus é um espírito com o teu espírito. Então ele diz, Ele nos ressuscitou. E aí depois ele fala assim, volta lá, Efésios 2,6. Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Qual que é a inspiração, a revelação que a gente sempre defende aqui? Que o teu espírito tem livre acesso à presença do trono de Cristo. Ou seja, não existe átrio, não existe lugar santo e nem santo dos santos. O que existe é o lugar da presença. O véu se rasgou de cima para baixo e rompeu. Você tem livre acesso à presença de Deus, à presença do trono. Eu quero que você gere essa reflexão. Fecha seus olhos e fala assim: Espírito Santo, eu quero ver Jesus. Mostra Jesus para mim, Senhor. E com os olhos da fé, não precisa falar isso não, pode deixar que eu falo. Com os olhos da fé,
você com os olhos fechados e com os olhos do coração, começa a gerar isso. Fala, Espírito Santo, mostra Jesus para mim, lá no céu. O Espírito Santo vai levar você, eu creio. O Espírito Santo vai levar a tua mente até Jesus. Pode ser num jardim, pode ser no deserto, pode ser na praia, pode ser na sala do trono. E eu quero que você fique só de olho em Jesus agora. E comece a orar em línguas. Comece a orar em línguas, quem ora em línguas. Vai ter gente aqui que vai começar a cantar em línguas. Você vai começar a escutar um som do céu dentro de você. Começa a liberar. Por quê, Rodrigo? Na medida que você começar a fazer isso, vai se manifestar os anjos que estão aqui. A manifestação da glória, a manifestação do poder de Deus, a manifestação do angelical vai começar a intensificar. E eu tenho certeza que pessoas serão curadas aqui, sem eu ter que tocar em você. Continua só contemplando Jesus, só olhando para Ele, orando em línguas, cantando, gemendo, chorando. Loia mandere foi ardamanteros. Pode aumentar um pouquinho mais o som. Fique livre. Layer damtero. Leo. Soy ardemante fo. Laia voy ardemantero. Le foi ardemantero. Le canderos, le care foi rebalaches, de canteros, la care core barero. Ele cantero, me camanteros, le bandere barero. Are canteros, labiar de man panchore fare la yardas.
La collar de manchores. Shantero yarabar canchores. Horai loyar de bareros. Le camte pare far de bareros. Minha glória é infinita. Minha glória é infinita. La cante faieros. La cordebrash. Oh. Are foi ardamanteros. Oh. Você que está sentindo um toque de Deus, venha mais à frente aqui. Tem uma cachoeira descendo aqui de água, fogo e óleo. Beba como uma corça, tira as cadeiras da frente, abre o espaço. Onde ele faero, xerelabarero. Você pode estar sentindo um toque de Deus, vem à frente. Ah, mas eu estou passando mal, vem à frente também. Deus está te libertando. Pode ser que você sinta vontade de vomitar, não guarde. Cospe, joga para fora, Deus está te limpando. Seja exaltado, Cordeiro de Deus. Seja exaltado, Cordeiro de Deus. Lá é faeros. Você que tem fome, venha como uma corça. Tem um rio se formando aqui na frente. Um rio. Beba, beba. Oh, maravilhoso Deus. Oh, maravilhoso. Oh, santo, santo. Nós te agradecemos. Te entronizamos, te glorificamos. Recebe toda a glória, Senhor Jesus. Te amamos, Pai eterno. Espírito de Deus, aumenta a intensidade do teu poder nesse lugar. Oh, alecanderos, alecandero. Anjos, fiquem livres para tocar. Anjos que operam cura, milagres, libertação. Anjos proféticos. Anjos, seres celestiais. Comece a ministrar sobre eles. Toca no corpo, na alma, no espírito. Toca fogo, mais.
Laere manderosh. Laere manderosh. Passa com a tua glória aqui, Espírito Santo. Correntes quebradas, cadeias destruídas, mentes libertas, mentes cauterizadas libertas. Todo mal, todo peso vai embora, todo espírito de morte, enfermidade, aflição, todo espírito de depressão, suicídio, seja amarrado, amordaçado e saia da vida deles agora. Nada mais será como antes. Que venha rios de aumento, rompimento, aceleração, frutificação. Todo peso, toda opressão nas suas costas, toda opressão nos seus ombros está saindo agora. Todo jugo quebrado pelo poder do Espírito Santo, pela unção do Espírito Santo. Tem uma pessoa com uma dor na perna esquerda, entre o joelho e o pé, no meio. Está sendo curada agora, em nome de Jesus. A pessoa com problema na batata do lado direito, abaixo da batata da perna, está sendo curada agora, em nome de Jesus. Tem uma senhora aqui com problema na boca do estômago, tem tido dores, sequelas, problemas, seja curada agora em nome de Jesus. Ouvido esquerdo restaurado, volte a escutar. Dor na cervical, sarado agora. Ossos voltem ao lugar. Coluna restaurada, ajustada 100%. Enxaqueca, dor de cabeça, sai agora. Todo peso, toda a opressão. Que venha uma unção. Receba um rejuvenescimento dos teus ossos, do teu sangue, dos teus órgãos, do teu corpo. Eu declaro novas cartilagens. Uma pessoa com dor no pulso direito, no braço, pulso direito, curada. Em nome de Jesus. Lado esquerdo do pescoço. A pessoa sendo curada do lado esquerdo do pescoço. Receba mais da bondade do Pai. Mas nós te agradecemos. Pai eterno, glorifica o Filho. Espírito Santo, glorifica o Filho. Confirma essa palavra que foi ministrada através de sinais, prodígios e maravilhas. Toca com teu fogo, mais novos órgãos, novo fígado, pâncreas, coração, estômago, novas veias, artérias, livramento de AVC, cérebro restaurado, funcionando perfeitamente, novos neurônios. Repreendemos toda doença degenerativa, autoimune. Decretamos vida, DNA restaurado, em nome de Jesus. Todo tumor, todo câncer, todo caroço,
todo mioma, toda hérnia inguinal, toda hérnia umbilical, sejam destruídas agora. Em nome de Jesus. Anjos, comece a levar eles numa mesa de cirurgia. Comece a fazer operações cirúrgicas no corpo deles. Toda a prisão da alma destruída agora, em nome de Jesus. Lo Shanalamanderosh. Lo Yardalasharelamandero. Faz assim com as suas mãos. Junta ela assim. Junta ela assim. Assim, desse jeito. Isso. Fecha o olho. Espírito Santo, se o Senhor tem algo a dizer com algum dos seus filhos, com algum dos nossos irmãos, eu peço, Senhor, que toque de uma forma sobrenatural, diferente. Toque com um aviso da tua bondade. Toca neles com teu poder. 1, 2, 3, fogo. Toca. Mais. Agora, tenta soltar a sua mão. Tenta soltar a sua mão. Alguém ficou com a mão colada? Alguém aqui ficou com a mão colada? Vem aqui à frente. Mais alguém ficou com a mão colada? Vem aqui à frente. Isso, vem aqui à frente. Mais alguém ficou com a mão colada? Mais alguém? São os 4. Fica ali. Ajuda ela aqui. Segura. Fica uma pessoa atrás de cada um deles. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Fica uma pessoa atrás de cada um deles, por favor. Uma pessoa atrás de cada um deles. Precisa sempre de uma pessoa. Eu sempre vou precisar, até domingo, sempre que tenha gente ajudando a apoiar para ficar atrás. Por quê? Para sempre proteger de uma queda. Eu quero que vocês agora não tenham medo, tá? Não tenham medo. Se entrega. Se você sentir um poder de Deus, se entrega no chão, tá? Hashtag se eu não cair eu me jogo. Não tenha medo de cair no poder de Deus. Ninguém vai te empurrar. Mas não lute contra o poder de Deus. Porque nesse momento é um momento sagrado. Deus às vezes quer te levar para um lugar. E às vezes você precisa estar concentrado nele. E às vezes tem gente que recebe uma cirurgia. Uma cirurgia no chão. E por que Deus escolheu vocês? Não sei. Mas o que eu sei? Que pode estar acontecendo 2 coisas nesse momento. Primeiro, Deus vai estar rompendo e destravando algo na sua vida. Libertando, quebrando alguma maldição geracional. Algo está sendo rompido. E segundo, você está sendo levado para um outro nível espiritual. Um reavivamento, um nível de dons, intimidade, poder, revelação, caráter, mais do reino, como se você estivesse subindo um degrau a mais na escada de Jacó, mais próximo de Deus. E o mesmo que está acontecendo com eles, eu quero que vocês recebam pela fé. Toda a igreja receba o que está acontecendo aqui. Toda a igreja receba esse rompimento. Eu vou contar até 3 e Deus vai tocar em você. Vai soltar e vai tocar. 1, em nome do Pai. 2, em nome do Filho. 3, em nome do Espírito Santo. Toca. Fogo. Toca. Mais. Loyaremanteros. Fogo.
fogo. Oi, arremanteros. Oi, arremanteros. Sondere la mandore. Oh, 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 oh. Se você estudar o avivamento da Rua Azusa, você vai entender, se você estudar a história da Rua Azusa, você vai pegar uma chave sobrenatural lá. Quanto mais a igreja orava, cantava em línguas, cantava em cânticos espirituais, eles falavam que mais a glória, a nuvem de glória se manifestava no ambiente, e mais sinais, prodígios e maravilhas aconteciam. Sou Yardalamandero. Oh, maravilhoso Deus. Hey. Locandero Yardalamanteros. Oh. Mas eu sinto tranquilamente aqui uma igreja que não é travada, uma igreja que não é religiosa. Eu sinto aqui uma igreja para um novo nível de ativação, de avivamento, de despertamento espiritual. Eu sinto tranquilamente aqui um ambiente, um local muito propício para colaborar no avivamento do Brasil. Muito propício. Lecandero, rebarero, rebarero, xerelamantero. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Que o Senhor cresça e eu diminua. Nada posso, nada tenho poder, não tenho talento, não tenho poder, não tenho nada. Nada, Senhor, só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer a boa obra nesse lugar. Recebe toda a glória. Recebe toda a glória, Senhor Jesus Cristo, toda a honra, todo o louvor, todo o poder, toda a adoração. Nós te agradecemos pela graça imerecida de toda a bondade manifesta, todo o poder manifesto, que vai além daquilo que a gente pede ou pensa, porque o Senhor é bom, o Senhor é bom. Obrigado, papai. Maravilhoso pai. Oh, papai. Oh, maravilhoso pai. Oh, papaizinho, papai. Oh, papaizinho, papai. Oh, papai. Oh, papai.
papai. Lere cantero, shere la mandero. Acende as luzes. Pode deixá-las aqui. Não precisa, quem está deitado, deixa deitado. Diminui a música, por favor. Quem aqui, quem está deitado, fica aí. Quem aqui veio com uma necessidade de cura, física ou da alma? Levanta a mão. Bastante gente. Qualquer tipo de problema. Pode ser uma unha encravada. Pode ser uma verruga na gengiva. Sei lá, qualquer coisa. Pode levantar a mão. Ou da alma ou do corpo. Qualquer coisinha. Escoliose, caroço, pino. Beleza. Agora eu quero que você procure a dor. Mexa seu corpo agora. E procura a dor, procura o caroço, testa sua visão, testa sua audição, faz um teste aí, vê se a dor saiu. Lógico, tem caso que a dor é invisível, o problema é invisível, só através do exame médico. Mas quem saiu de casa com a dor, entrou aqui, estava com problema, com peso, tudo. Ok. Pesquisa, procura a dor, o nódulo, o caroço, testa a audição, beleza. Quem aqui sente que já está melhor, que já está bem? Levanta a sua mão, por favor. Quem sente que está bem já está bem melhor. Levanta a mão, por favor, bem alto. Vamos contar aqui, deixa eu fazer uma contagem rápida aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11 pessoas, glória a Deus, glorifica Jesus, aleluia. Te louvamos, Senhor. Muito bem, senta todo mundo, quem está no chão pode ficar, não precisa levantar, pode curte aí o tempo com Deus, não tenha pressa de se levantar. Quem está no chão está no melhor lugar, senta todo mundo de novo. Por favor. Esse aqui é um dos momentos também mais importantes do culto. Toda parte desse culto é muito importante, desde o começo. Tudo que eu faço aqui, eu quero que você entenda que eu não dou ponto sem nó. Tudo que eu faço aqui tem uma intenção da minha parte. Tem uma intenção. Eu trabalhando junto, em parceria com o Espírito Santo. Nós temos aqui uma intenção, ok? Tudo que eu faço no culto aqui. De novo, levanta a mão quem sentiu que está melhor já. Levanta a mão de novo, por favor. Bem alto. Fica de pé. Quem sentiu que está melhor, fica de pé, por favor. Glória a Deus. Todos que sentem que estão bem, que estão curados, que estão melhores, tal. Vem aqui à frente. Todos que estão melhor, vem aqui à frente, por favor. Vem aqui à frente. Glória a Deus. Sobe aqui. Sobe. Isso. Você vê que eu vou piorando, né? Você vê que eu vou piorando mais para vocês as coisas. É tipo, eu faço meio que uma armadilha. É uma armadilha. Na verdade não é uma armadilha, é uma armadilha para a tua carne, mas para o teu espírito é uma bênção. Vem mais para cá. Vem. Pode vir mais para lá, pode vir mais para cá.
Ó, tem mais gente aqui, hein? Ó, 3, 6, 9, 10 a 11. Tá certinho. Tá certinho. Glória a Deus. Fala assim, é 12 com ele. Você também foi curado? Ou você está aqui só para mostrar, só para fazer inveja com o seu chocolate? Ó, então, fala assim, testemunho. Há poder no testemunho. Então eu faço questão principalmente durante todos os nossos cultos, a gente faz questão de abrir um espaço para esse momento. Por quê? Porque o testemunho glorifica Jesus, aumenta a fé dos irmãos e é uma confirmação de que a palavra está sendo executada. Em Atos 4:23, diz assim, que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição de Cristo. Eu amo esse versículo, por quê? O que eu entendi? Cada testemunho de cura é um testemunho de que Jesus realmente ressuscitou. Quando você testemunha a sua cura, você está declarando que Jesus realmente morreu e ressuscitou. E vive. Muito forte. Isso é muito forte. Uau, senti um calor agora. Então vamos lá, dê seu testemunho, glorifica Jesus com o seu testemunho. Fala aqui rapidinho, o que você tinha, o que Deus fez na sua vida. Eu estava sentindo enxaqueca, né, muito forte, vontade de vomitar, enjoo. E quando eu cheguei aqui, na hora que orou aqui, que eu estava de joelhos aqui, você falou oração, é por dor de cabeça, enxaqueca, eu já senti melhor. Aí eu já melhorei, eu estou me sentindo bem agora. Uau, glória a Deus, aleluia. Você não falou antes, você ficou me escutando durante todo o culto com dor de cabeça, terrível, meu Deus, já podia ter orado antes. Mas glória a Deus. Pode ir lá se sentar. Obrigado pelo seu testemunho maravilhoso. E a irmã, o que você tinha, o que você sentiu de Deus, que Ele fez contigo? É mais angústia de alma mesmo, mental. E sinto paz. Aleluia, aleluia, obrigado. Pode se sentar, obrigado, que maravilha, que maravilha. Sabe que nesses testemunhos eu amo escutar testemunhos, né? Eu amo, vem cá, querido. Eu amo escutar. Outro dia veio uma menininha nessa fila, menininha jovem, 13, 14 anos, falou, eu estava com vontade de tirar a vida e eu senti o amor de Deus hoje e Ele me libertou. Então, e ela veio toda corajosa e veio dar esse testemunho, assim, coisa linda, né? O que Deus fez contigo, irmão? Primeiramente, agradecer o dia de hoje, né? Que parece que a gente acorda e sabendo que tem esse compromisso, esse horário, e faz de tudo para não perder. Cheguei aqui, né, querendo saber como é que era essa cura, mas eu estava me sentindo pesado. E aí, a dor de cabeça, né? A gente senta ali e vai assistindo, e na hora que ele começou a querer passar a cura, a gente começa a abrir a boca sem parar e percebe que vai saindo tudo aquilo que é de ruim da gente. Aleluia. O senhor está mais leve? Bem mais leve. Tinha alguma dor, algum sintoma? Não, as doenças assim, né, que a gente vai pedindo para aliviar, né? Então, assim, de imediato eu não senti nada, mas a gente sabe que sempre tem um propósito. Maravilha. Deus abençoe, obrigado. Glória a Deus. E a irmã, o que você tinha? Eu cheguei aqui com várias dores. Eu estou fazendo um tratamento, fui diagnosticada com uma hérnia de disco. E essa semana foi desafiadora, de muita dor no pescoço. E eu cheguei com muita dor na perna esquerda. E era uma dor insuportável, que eu até comentei com a minha filha, que eu não estava aguentando a dor. E aí a pastora Sônia pegou e falou, você vai sair curada. Eu falei, eu pego posse. E não estou sentindo mais nem a dor na perna, nem a dor no pescoço. E eu
eu senti uma queimação perto do meu estômago, que eu fui recentemente diagnosticada com a hérnia e a tal no estômago. E eu já peguei posse também da minha cura no meu estômago. Aleluia! Mexe, vem cá. Volta, não corre. Faz aí o que você não podia fazer. Esse que estava doendo muito? Se batesse, ia doer. Coisa doía muito. E agora? A princípio, eu achei que era uma injeção que eu tinha tomado hoje, mas na verdade eu já estava sentindo por causa da coluna. Uau, glória a Deus. Maravilha. Vem cá, senhora. O que Deus fez contigo? Eu cheguei aqui angustiada. Como eu estou tomando muito remédio, tenho tratamento, e eu estou pedindo, Senhor, me liberta. Eu preciso ficar livre, até para sarar. E o alívio veio de uma forma onde as dores parece que está desaparecendo tudo. Você estava com dor aonde? Nos ossos? Os ossos, nas articulações, na cabeça. Estava E direto? direto. Direto, 24 horas por dia com as dores no corpo. Eu dizia o seguinte, eu falei assim, eu acostumei com minhas dores, que eu falei para Deus que eu não vou reclamar. É devido ao quê? Um câncer? Aonde? Na mama. Na mama. E você sente, tinha um tumor? Tinha um tumor na mama ou já tirou? Já tirei, estou fazendo tratamento. Só que os remédios, eles trazem muitas dores na gente. Teve que arrancar a mama? Uma parte. Uma parte. Fica alguém aqui, alguém atrás dela? Fica aqui. Tira essa bancada aqui, por favor. Rebabalabachô. Fica aqui, ó, de frente aqui comigo. Choricaiardama. Fica de frente comigo. Fecha os olhos, solta o braço. Nós decretamos aqui no poderoso nome de Jesus, corpo 100% restaurado, mama restaurada em nome de Jesus. Anjo do Senhor, restaura as mamas completamente em nome de Jesus. Começa a nascer um novo membro. Toca. Aceleração das células. Reorganização. Decretamos que a sua medula óssea comece a fabricar células sanguíneas saudáveis. No poderoso nome de Jesus. E toda célula ruim seja digerida. Suma. Fogo. Toca. Mais. Toca. Mais. Aleluia. Aleluia. O que Deus fez contigo? Aquela hora você começou a sessão de cura, quando você falou que aquele que estava sentindo a dor no joelho era eu, do lado esquerdo. Aí eu senti um alívio da minha dor, sabe, que estava doendo aqui do lado esquerdo, da artrose, e eu estou curado, graças a Deus. Saiu a dor? Saiu? Faz o que o senhor não podia fazer. Eu não podia fazer muito exercício assim não, que doía, sabe? Já doía? Dá uma corridinha aí. Ô, glória! Glória a Deus. Só não vai jogar futebol, hein? Aleluia! Deus é bom. E a senhora, o que Deus fez contigo? Esses dias eu fui privilegiada que Deus me curou da coluna, que veio um irmão aqui. Aí eu falei, eu preciso ir para curar meu punho de movimento repetitivo. E glória a Deus, eu estou apertando forte e agora eu estou sentindo força. Aleluia! Aperta. Forte. Nossa, olha. Não conseguia. Olha. Ai. Até doeu. Deus estava curando alguém aqui com o punho? Sim. Foi eu. Aleluia. Ô, glória. Obrigado, Jesus. Eu amo essa parte aqui. Essa parte só de ficar ouvindo os testemunhos do que Deus faz. É muito bom. O que o Senhor fez contigo? Curou da pedra na vesícula. Pedra na vesícula? Você estava com dor agora? Chegou com a dor? Um pouco. Sim. Onde era o incômodo? Aqui é a vesícula, né? E aí? Sarou, melhorou. Melhorou? Sumiu?
Você sentiu algo diferente, um calor, Uma pressão. Isso é forte. Obrigada. Aleluia! Glória a Deus. O que Deus fez contigo, irmão? Na verdade, foram 2 momentos sobrenaturais, né? Teve um momento que você falou sobre a coluna vai começar a estralar. E é impressionante, da cervical à lombar, a minha coluna estralou de verdade. Eu parado. E eu tive assim, uma sensação de alívio maravilhoso. A outra, muitos sabem que há muito tempo eu vinha tratando uma artrose grave no ombro. E eu não levantava o ombro na altura do ombro. Né? Não chegava nem... Não levantava o ombro. Aleluia! De jeito nenhum. Eu tinha parado de nadar, eu sou apaixonado em nadar. Eu não conseguia levantar o ombro. Eu não conseguia levantar o ombro. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus Cristo! Glória a Jesus! Boa noite. Eu cheguei aqui com há 4 anos atrás eu sofri um acidente de carro, o carro capotou, eu fiquei com a dor crônica. Agora não é mais crônica. Nessa região, não conseguia bater, nem apertar. Agora eu bato, estou curada! Aleluia! Aleluia! Demais. E eu cheguei aqui muito angustiada, muito angustiada. Eu trabalho com idosos, tá, gente? Tem um lar de idosos e aí dá trabalho. Eu estava muito angustiada com umas coisinhas dos idosinhos. Eu estou em paz, estou plena. Estou feliz demais. Uau, que maravilha, que maravilha. Você tinha pino, alguma coisa, nada? O carro capotou e aí eu fiquei com essa dor e nenhum médico sabia. Era uma dor crônica. Ele falou, você vai ficar pro resto da... Quanto tempo? O acidente? Quanto tempo essa dor prevaleceu? Todo dia dói. Eu acordo, tá doendo. Mas 1 ano, 2 anos, 4 anos estava com essa dor crônica 24 horas do dia. 24 horas. Não, se eu apertasse, doía. Se eu batesse, doía. Tá? Aleluia! Deus abençoe. E você, querido? O que Deus fez contigo? Tem um mês que começou a sentir essa dor nos 2 joelhos, muito forte, e pontadas, sabe, de dor, nos 2. Joelho e do joelho até o pé, que você falou. E hoje de manhã eu não consegui levantar. E aí eu falei assim, eu vou. Mesmo que estiver doendo, eu vou. E eu passei o dia inteirinho com o pé para cima, com as pernas para cima, tentando descobrir o que é, se é circulação. Pensei em ir no postinho hoje, de noite, que está funcionando, né? Até a meia-noite eu falei, não vou. Eu vou para a igreja. E quando você falou para apagar a luz... E falou assim também, você vai sair daqui já recebendo. Você não, mesmo que tenha uma dorzinha, você já receba, porque é sua. Você tem que acreditar que você já está curado. Na hora que você pediu para apagar a luz, eu já comecei a sentir melhoras. Eu não estava andando direito, eu estava andando igual velhinha, assim, bem devagarzinho. E agora eu não conseguia nem subir aqui a escada. Se você pedisse para mim subir. Vai lá. Faz aí. Aleluia! Sobe. Tranquilo. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus maravilhoso, por todos os sinais, prodígios e maravilhas. Tem gente aqui... Você pode falar, mas eu não fui curado, talvez. Mas saiba de uma coisa, pode ser, e eu já vi isso acontecer, que de hoje para amanhã você acorde completamente curado. Tem gente que às vezes pode receber uma visitação angelical à noite. Então creia que algo foi liberado, que uma unção, um poder, uma glória de Deus tocou você.
e saia na fé, agradecendo a Jesus de tudo que você recebeu. Amanhã nós teremos a nossa escola de cura às 4 da tarde. Venha que vai ser maravilhoso. Eu quero ensinar de forma bem didática como que Deus cura através de nós, nas igrejas e nos hospitais, principalmente quando a gente impõe as mãos. Hoje Deus curou sem a imposição de mãos, que é o jeito mais legal que eu gosto de ver Deus curar. Mas eu creio, tem várias formas que Deus opera as suas curas. Então amanhã a gente quer ensinar 2 horinhas nesse período, esse é um workshop prático de como que Deus cura, até para ativar o seu ministério, para ativar a tua fé, crendo que Deus também vai operar através da sua vida. E à noite tem um momento que a gente ama também, a igreja vai estar mais unida, com mais concordância, com mais fome e sede. Vai ser um momento de impartição, de ativação. Então a gente vai orar, pedindo para o Espírito Santo liberar dons, ativar seu ministério. Vai ser a cerejinha do bolo amanhã. E domingo o culto de cura também continua. Tá bom, queridos? Então que Deus abençoe. Vai lá comer sua pizza, que está esfriando. Obrigado pela tua presença, pelo teu carinho, pela sua recepção. Pastorzão, venha. Queridos, espera aí, gente, só um pouquinho. Gente, glória a Deus. Eu pensei que ele estava falando comigo. Talvez mas deixa eu só falar para vocês. O apóstolo Rodrigo trouxe livros, camisetas, né? A gente vai ter um momento também que ele vai poder assinar os livros, né? Amanhã, a gente não perca esse momento. Se você não puder vir amanhã, tá? E falar assim, olha, esse era o único dia que eu tinha que estar aqui, tá? A gente pode até depois pegar o seu contato e pegar essa assinatura do livro para vocês. É engraçado que ano passado eu fui comprar os livros, eu comprei os 5, ele virou para mim, ô seu fominha, eu peguei os 5 livros dele, ele assopra em todos os livros declarando o poder de Deus, tá? Então assim, quero dizer para você, ele não está cobrando nada para estar aqui, nada. Falei, e aí, quanto que é? Ele falou, não, eu não cobro nada, né? A gente tem vivido dessa forma, né? Eu levo as camisetas, eu levo os livros, então é uma forma de você abençoar a vida dele. Tem o QR Code Tá. Sim. Tem um QR Code na plaquinha. Não é o que está na parede, tá? Que é o da igreja, que está no vidro, tá bom? Para você saber certinho. Nós temos um hábito aqui como igreja de sempre, em conjunto, assim, realmente fazer uma oferta selando tudo aquilo que Deus está fazendo. Então, se você sentir no seu coração também, você pode fazer isso no QR Code dele, tá bom? Caso você não venha ainda nos demais cultos. Nós vamos ter um momento de oferta, assim, no domingo. Mas se você não estiver no domingo aqui, você já pode fazer a sua oferta. Senão, já vai se preparando para a gente abençoar esse homem de Deus. Glória a Deus. Se coloque de pé, se assim você puder. Glória a Deus. Bom, eu ia dar a bênção apostólica, mas tem uma apóstola aqui, né? Glória a Deus. Levante a sua mão. Que o amor do Pai, a graça de Jesus Cristo que nos cura, nos salva, nos restaura, porque por causa das suas pisaduras somos sarados. A doce presença e comunhão do Espírito Santo de Deus, que habita em nós, que nos resgata todos os dias e nos faz estar conectados ao coração do Pai. Seja bem presente com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Amanhã às 16 horas estaremos aqui.